Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 123, intitulado Condição Comum. Eu sou Luiziane Saraiva e farei o estudo com vocês. Bom, vamos para a nossa leitura. Condição comum. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Nosso estudo de hoje é sobre a fé. É muito importante porque a fé tem que ser realmente uma condição comum a todos nós. É o nosso instrumento de auxílio para que nós possamos progredir. Darmos conta de tantas atividades. Vamos para a leitura. Aquele homem da multidão, foi em Marcos 9:24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercaram do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, nesse texto do Pão Nosso, Emmanuel nos exorta a sermos cautelosos. Ele começa exaltando a importância, para nós seres humanos, da nossa condição comum, ou seja, uma condição comum a todos os seres vivos, a todos nós seres humanos, que é a necessidade de fé, de crença, de acreditarmos, Só que ao longo de todo o texto, Emmanuel nos exorta a sermos cautelosos, a ponderarmos onde nós estamos colocando toda a nossa capacidade de confiança, e em que nós estamos confiando. Então ele diz: aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Somos nós, esses seres que precisamos compreender quem somos nós em todo esse processo. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Eu lembro que, acho que era na década de 80, 90, se falava muito em qualidade. Tudo era educação com qualidade, trabalho de qualidade, produto de qualidade. Mas no dia a dia, na prática, o que nós víamos eram produtos e serviços de péssima, às vezes de péssima qualidade. Mas se falava muito em qualidade. Então, virou uma palavra vã. A mesma coisa para muitas pessoas é a fé. Enquanto está tudo bem, está tudo maravilha, sim, cremos e somos as pessoas mais fervorosas. Mas quando a adversidade bate à porta, muitos de nós não conseguimos, a exemplo do que ocorreu com os apóstolos na tempestade,
nós com Jesus no barco, porque Jesus está conosco o tempo inteiro, nós nos desesperamos. E isso não é incomum, né? O que Emmanuel nos exorta é a nós confiarmos nele. E aí ele vem fazendo algumas anotações interessantes. Ele diz: revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. No Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre adoração, vem essa pergunta para os espíritos, né? Deus prefere as orações, as preces, né? Os cultos exteriores, os cultos fortes, os cultos, né, cerimoniosos, as muitas cerimônias. E o que os espíritos respondem? Porque a pergunta era qual a melhor forma de fazer uma prece, né? De mostrarmos a nossa adoração a Deus. E os espíritos respondem: a melhor forma é com o íntimo. A melhor prece para Deus, a prece mais agradável, é a que vem do íntimo, né? Então o nosso exterior, né, a boca tem que falar o que o coração está cheio, né? É muito importante isso. Então a Emmanuel não está condenando o exterior. Ele condena e ele nos chama a atenção, na realidade, a observarmos se não há apenas o exterior, né? Se por dentro nós estamos, sim, dando exemplo também de algo real, de algo verdadeiro. Então ele fala: participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Ou seja, né, diante de qualquer coisa, a nossa fé vacila. Se falha um missionário, eu acho muito interessante esse parágrafo aqui. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. Onde está a nossa fé? Né? Em Mateus 9,36 vem um relato, né, de que Jesus percebera que as pessoas se sentiam cansadas, inseguras, fracas e frágeis e procuravam amparar-se em alguém, tal qual ovelhas sem pastor, sob risco de caírem nas mãos dos falsos profetas. Quando nós colocamos a nossa fé na pessoa falível, numa situação falível, nós corremos o risco, né, de nos frustrarmos e de perdermos o equilíbrio, de nos desequilibrarmos, de nos desarmonizarmos. A nossa fé é no Cristo, a nossa fé na espiritualidade superior, a nossa fé no nosso querido e amado Deus, no nosso Pai Celeste. Sabemos que, como eu, qualquer outra pessoa, ela pode ser falível, porque todos nós estamos em um planeta de provas e expiações, né? Então, Paulo dizia: mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Nós temos que saber em quem nós temos crido e qual é a melhor forma de nós nos prevenirmos contra esses equívocos. Leitura e estudo. Temos que ler, temos que estudar, buscar nas fontes confiáveis, né, no próprio Evangelho do nosso amado Mestre Jesus, na codificação da doutrina, no nosso Pentateuco kardeciano, né? A Wikipédia está aí com várias informações disponíveis, faz cruzamento das mensagens, inclusive, para trazer uma literatura crível, uma literatura respaldada na palavra do nosso Mestre. A comunidade dos crentes pôs os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem,
confiando hoje e desfalecendo amanhã. E aí vem uma pergunta muito importante: qual a nossa base? A nossa fé, ela está construída sobre a rocha ou sobre a areia? Que foi em 2 Timóteo, que Paulo, a carta aos Timóteos, na segunda carta de Paulo aos Timóteos, que ele faz essa pergunta: em quem nós temos crido? Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Então nós temos que saber onde está a nossa fé. Nós estamos construindo, nós estamos colocando como alicerce da nossa fé o Cristo. A nossa condição comum, como diz o texto de Emmanuel, é crermos, é a fé, mas é a fé no nosso Mestre Jesus, no nosso Pai amado, que enviou nosso amigo, nosso mentor, nosso Mestre Jesus, para nos orientar como governador do nosso planeta, porque Deus sabe que o planeta de provas e expiações não é fácil. E nós temos muitas dificuldades. Nós já devemos ter passado várias vezes por essas provas. E a meta é cada vez diminuirmos nossos débitos, aumentar nossas melhorias, melhorar nossas condições, nos equilibrarmos mais e, acima de tudo, auxiliarmos os nossos irmãos e irmãs que transitam conosco nessa caminhada. Nós estamos aqui para nos auxiliarmos mutuamente, para, em conjunto, como uma grande família cristã, nos auxiliarmos nessa trajetória. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante. E já indo para a finalização do texto de Emmanuel, somos defrontados ainda pelo regime de incertezas, de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Então, realmente, nós temos que tomar cuidado com o que nós nos defrontamos todos os dias. Nós temos que tomar cuidado com a nossa capacidade de apreensão, o que nós estamos aprendendo no dia a dia. E nós temos que influenciar positivamente para nós não sermos influenciados de forma equivocada. E no último parágrafo, Emmanuel nos diz: felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercaram do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Nós temos que ser humildes para reconhecer a nossa precariedade, a nossa fé pequena, precária. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então nós temos que reconhecer nossas dificuldades, sabemos que somos falíveis, mas nós entregamos ao nosso Mestre Jesus toda essa condição, porque Ele é fiel e justo. Ele conhece nossas fraquezas, nosso Pai amado, nosso amado Deus, Ele que nos criou. Não adianta nem querermos mentir, nem querermos enganar, porque não vai funcionar. A nossa honestidade tem que começar aqui no nosso íntimo, para nós reconhecermos diante de Deus todas as nossas limitações. Isso já é, por si só, um exercício de fé. E essa fé ela tem que ser exercitada todos os dias, porque se trata, meus irmãos e irmãs, de uma condição comum, como nos disse Emmanuel. E aí, meus irmãos queridos, deixamos aqui, pois essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Muita paz.